Globo apresenta de Douglas Ferro, Livrai-nos do Mal. Narração Marcelo Fávaro. Pois deve ter ficado claro para todos que assistiram à briga naquela noite no bar do San Giuseppe quem era o vilão e quem era o bom sujeito. Em primeiro lugar, havia a questão do tamanho. O homem menor é sempre o oprimido. Todo mundo torce pelo oprimido, o que inevitavelmente o transforma no bom sujeito da história. Charles Ames não tinha mais do que 1,65 m. E numa balança o ponteiro não devia passar dos 50 quilos. Tinha mãos pequenas que, fechadas, não se transformavam em punhos muito convincentes. O nariz era pontudo, do tipo que ninguém deve levar para uma briga. Os cabelos louros rebeldes, a pele pálida e os olhos azuis inocentes. Eram feições típicas de um menino. Muito embora Charlie já tivesse 38 anos. Por sua vez, Frank Caston tinha toda a aparência de um homem. Ou, para ser mais preciso, de um gorila. Era grande, largo, cabelos pretos, mãos enormes, nariz achatado e belicoso. E ainda tinha uma disposição beligerante. Ninguém se lembrou depois como começara exatamente a coisa. Muito menos o próprio Charlie Ames. Ele aparecera no bar do Sen, como sempre o fazia, depois de deixar o trabalho no banco. O que não era um hábito censurável, já que Charlie era solteiro. Ele tomava uma dose dupla de bourbon, sempre puro. As vicissitudes do seu dia de trabalho no banco começavam então a perder a sua amargura dolorosa e a desvanecer-se num passado sem importância. E foi então que, subitamente, Frank Caston apareceu, ocupando e obscurecendo o horizonte de Charlie. Frank parou no bar, ao lado do Charlie, pondo-se a desfiar os seus problemas. Em primeiro lugar, lamentou-se Frank. Havia o garoto. Tinha 15 anos de idade e era completamente inútil. Não valia nada. Não queria saber de estudo, era grosseiro com os pais, dirigia o carro da família sem habilitação e sem permissão. E como se podia tratar um garoto assim? Somente surrando, é claro, acrescentou Frank, o que provavelmente provocou o comentário do Charlie. Ah, não se deve bater num garoto. Charlie não estava fazendo qualquer referência específica ao garoto de Frank, mas recordando-se dos castigos físicos que sofrera durante a juventude, a velha correia de amolar navalha, devidamente administrada em seu traseiro magro e exposto no banheiro, era uma recordação triste e vergonhosa. Mas o Frank encarou o comentário como algo pessoal. Fixou um olho injetado em Charlie e perguntou ameaçadoramente: "E quem pediu sua opinião?" Possivelmente Charlie nem ouviu. Sob a influência de suas próprias recordações desagradáveis, ele pediu outro bourbon duplo e bebeu-o tristemente. Frank Caston tinha também o problema da esposa. Ela sempre ficava do lado do garoto. Do jeito que ela falava, dava a impressão de que tudo era culpa do próprio Frank. Vivia atormentando-o, espicaçando-o, censurando-o, e quando o idiota do garoto estava recebendo o que merecia, ela se punha a chorar e a gritar histericamente. O que se podia fazer com uma mulher assim? Ora, só havia uma solução: surrá-la também, sempre que se batia no garoto. Mas que vergonha, disse Charlie. Frank virou-se novamente, os olhos semicerrados, os ombros curvados ameaçadoramente. Que foi que você disse? Eu disse que é uma vergonha. Charlie estava vendo a sua própria mãe, o rosto inchado e pisado, enquanto o pai, embriagado, a xingava furiosamente. Que você quer saber da minha vida? Eu sei de tudo, respondeu Charlie prontamente.
Pois não meta o bedelho no que não é da sua conta. O Bobão corria livremente pelo sangue de Charlie, tornando-o magnificamente bravo, heroicamente furioso. Tudo é da conta de todo mundo, declarou ele numa voz mais alta do que o normal. Todos integramos a mesma humanidade. Nenhum homem é uma ilha. Se você espanca sua esposa e seu filho, Frank Caston, então está espancando também a mim. E lhe ordeno que pare com isso. É um monstro cruel, um monstro perverso e degenerado. Devia ser açoitado. Frank também já tomara 2 drinks. Além do mais, não era homem de admitir críticas ou interferências. Reagiu instintivamente, de acordo com a sua natureza. A imensa mão direita dobrou-se subitamente, transformando-se num punho gigantesco. Desferindo um jab, não um swing, ele acertou em cheio o queixo do seu algoz. Mesmo sem toda a força do que era capaz, o golpe poderia ter quase decapitado Charlie, se não fosse pelo fato de que nem a sua cabeça nem o seu corpo ofereceram qualquer resistência. Como uma bola de tênis impulsionada por uma raquete, ele voou ao longo do bar, colidiu com uma mesa, deslizou junto com a mesa até o outro lado, onde desabou no chão. Mas com a mesma elasticidade de uma bola de tênis, Charlie no mesmo instante levantou-se, quase como se quicasse. O sangue lhe escorria pelo queixo pálido, de lábio cortado. Apesar disso, ao ficar de pé, ele partiu prontamente na direção do Frank. Havia uma dúzia de outros homens no bar. 2 deles interceptaram Charlie e o contiveram. Todos os outros se jogaram em cima do Frank. Mesmo assim, por um momento o resultado foi incerto, devido à fúria com que os combatentes procuravam se lançar um contra o outro. Sam Jessup, um Buda imenso e gordo, de rosto vermelho e furioso, gritava de trás do bar para ambos: "Eu vou chamar a polícia!" E numa ameaça mais imediata, ele agarrou 2 garrafas pelo gargalo e levantou-as, dando a impressão de um homem que estava disposto a quebrar 2 crânios para evitar qualquer destruição de suas instalações. Provavelmente foi Sam Jessup quem restaurou a ordem. Está bem, resmungou Frank endireitando as roupas depois que o largaram. Mas digam àquele inseto para se manter longe de mim. Sam e todos os demais fregueses ofereceram ajuda a Charlie, mas ele recusou altivamente. Enxugou o sangue do queixo e garantiu que não estava machucado. Continuou no bar por muito tempo, negligenciando o jantar, consumindo muito além da sua cota normal de bourbon. O uísque ardia no corte do seu lábio, mas ele mal sentia a dor. Lá no fundo ele sentia outra dor ardendo, muito mais intensamente. Ímpetos primitivos e quase esquecidos atormentavam sua alma. Vergonha, ressentimento contra Frank Caston, mas também contra pessoas já mortas. E um desejo de vingança. Sabe, algumas pessoas, as mortas, estavam além do alcance de sua vingança. Mas Frank Caston não. Ele não estava. E foi o destino, não qualquer plano ou premeditação, que novamente reuniu os 2 contendores. Nenhum dos 2 procurara o outro. Frank Caston provavelmente já tinha esquecido o incidente. E Charlie Ames simplesmente se debatia em seus desejos sanguinários, sem capacidade para tomar qualquer iniciativa. E assim foi o acaso, tão somente o acaso, que tornou a colocá-los frente a frente, numa noite escura, 1 semana depois. É claro que, morando ambos na mesma cidadezinha,
Era inevitável que um dia voltassem a se encontrar, mas não necessariamente a sós, não necessariamente no escuro, e não necessariamente no momento em que Charlie Ames voltava para casa, saindo do bar do Sen, onde bebera bem mais que a sua antiga cota, como realmente passara a fazer. Ambos estancaram bruscamente na calçada, separados por alguns passos, reconhecendo-se mais por instinto do que pelas feições. E por um longo momento trocaram olhares furiosos e silenciosos. Finalmente Frank perguntou: "Você tem algum conselho a mais para me dar, inseto?" A ânsia de vingança ressurgiu intensamente dentro do Charlie, estimulada e alimentada pelo bourbon de Saint Jessup. Mas 1 ou 2 germes de sensatez azedaram a fermentação. Ele sabia que não era adversário para Frank. Seu queixo ainda doía do soco que levara uma semana antes. Apesar disso, ele não foi sensato o bastante para dar uma resposta conciliatória. "Eu ainda conservo a minha opinião a respeito." Frank começou a caminhar lentamente na direção do Charlie, bamboleando como um gorila que era. Charlie ainda ficou firme por alguns segundos. Depois o seu bom senso disse-lhe que, por mais sede de vingança que tivesse, não poderia saciá-la naquele momento, naquelas circunstâncias. Ele virou-se e correu. Tal retirada abrupta deveria ter deixado Frank satisfeito, mas por algum motivo isso não aconteceu. Charlie ficou aterrorizado ao ouvir os passos pesados de Frank correndo atrás dele. O terror proporcionou-lhe energias para aumentar a velocidade, e o terror era em parte uma recordação. Ele se lembrou de ter corrido assim há muito tempo ao ser perseguido. Sua mente funcionou agora com a astúcia instintiva e automática de um animal ou de uma criança. Uma astúcia que funciona sob e independente do medo consciente. Ele correu por todo um quarteirão, virando em seguida à direita. Os passos também viraram. Charlie se esgueirou por uma travessa estreita, onde a escuridão era mais profunda, mas os passos implacáveis o seguiram. Ele saiu da travessa e começou a atravessar uma sucessão de pátios nos fundos de diversas casas. Na terra macia, não podia ouvir os passos atrás dele, mas não se atreveu a parar e virar-se para ver se o Frank ainda o perseguia. Um novo terror, o da incerteza, invadiu-o. Mas foi nesse momento que o destino novamente interveio. Charlie viu a cerca de estacas à sua frente, relativamente baixa, porque estava pintada de branco. Apesar da cerca não ser muito alta, era um salto prodigioso para um homem com a idade e a capacidade atlética de Charlie. Mas ele tinha que pular ou voltar. E conseguiu, embora não soubesse como. Estava a apenas 3 ou 4 passos da cerca quando ouviu o estrondo e o baque às suas costas. E dessa vez ele parou e virou-se. Havia luar suficiente para que ele percebesse o que ocorrera. Frank tentara saltar o mesmo obstáculo, mas não tivera a agilidade ou a sorte de Charlie. Algumas estacas estavam deslocadas na cerca, empurradas pelos pés de Frank. E lá estava o próprio Frank, a cara caída na relva, aparentemente atordoado pela queda. Charlie Ames ficou imóvel por um momento, a respiração saindo em arquejos torturados, o coração batendo descompassadamente no peito. Ele escutou atentamente, olhou ao redor. Havia fileiras de casas dos 2 lados, com uma ou outra janela iluminada. Mas nenhum dos moradores daquelas casas parecia ter sido atraído pela perseguição implacável.
nem mesmo pelo estrondoso encontro de Frank com a cerca. Não havia qualquer outro ruído além dos produzidos pelos pulmões e o coração do próprio Charlie, funcionando freneticamente. Tomadas todas as precauções necessárias, a decisão de Charlie veio rápida e inevitável. Ele não hesitou por um instante sequer, não questionou o acerto da decisão. Agora que o inimigo jazia à sua frente, impotente, ele podia exercer a sua vingança. Frank Caston é um homem mau, decidiu a mente de Charlie Ames. Ainda vai molestar terrivelmente a sua família e a mim, a menos que... a menos que... Os olhos de Charlie vasculharam o quintal rapidamente, à procura de um objeto apropriado, e o encontrou imediatamente. Uma pedra, das muitas que contornavam um pequeno canteiro de flores. Charles abaixou-se e levantou a pedra. Caminhou com ela até o corpo prostrado, mas vivo, de Frank Caston. Levantou a pedra e mirou. E depois... depois ele deixou-a cair. E aí ele seguiu para casa. Forçou-se a andar ao invés de correr, pois o terror de Frank agora fora suplantado por um novo terror. Na manhã seguinte, porém, ele sentiu-se um pouco melhor, com um novo dia começando, o sol brilhando. Comeu bastante no café e foi até o banco, como era o seu hábito. Cumprimentou os colegas de trabalho com a maior calma. E ao passar diante da sala do presidente, onde o próprio estava postado, contemplando os seus servos a se reunirem para mais um dia de trabalho, ele fez a pequena reverência habitual. Bom dia, Sr. Lenker. Bom dia, Charlie. O presidente era um homenzinho pomposo e enfatuado, de óculos sem aros. De trás das lentes, os olhinhos pretos e lustrosos avaliaram Charlie astutamente. Sente-se bem essa manhã, Charlie? Charlie ficou paralisado. Claro que sim, Sr. Lenker. É porque eu não deveria? Bom, sei lá. Ouvi rumores de que tem andado bebendo um pouco além da conta, Charlie. O alívio de Charlie foi tão grande que ele conseguiu até mesmo um sorriso e confessou. É verdade. É verdade que eu tomo um drink de vez em quando, senhor, mas nunca em quantidade exagerada, que possa vir a afetar o meu trabalho aqui no banco. Sid Lenker não sorriu, mas relaxou um pouco. Isso é a única coisa que importa, Charlie. E com essas palavras, o presidente virou-se e desapareceu dentro de sua sala. O velho e miserável feitor de escravos, pensou Charlie. Ele só está interessado em saber se eu estou ou não em condições de desempenhar minhas tarefas aqui no banco. Certamente vai me despedir no momento em que isso deixar de acontecer. Charlie ainda estava pensando no velho Lenker quando viu Tom Madden entrar no gabinete do presidente, por volta das 9h30. Tom Madden tinha o título de chefe de polícia local, e Charlie não podia imaginar o motivo que o trouxera para o banco. Mas um momento depois, os dois homens saíram da sala, e Lenker apontou para a mesa de Charlie, a um canto. E Charlie continuou ali, sentado, imóvel, enquanto Tom Madden se aproximava. Mas não havia sentido em fingir que não estava vendo. E assim ele ficou observando Tom Madden se aproximar. Tom era um homem corpulento, de cabelos grisalhos e olhos bondosos. Naquela manhã, porém, a expressão dele era sombria. Não era sempre que Tom tinha que lidar com um assassinato.
Olá, Charlie. Tom puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da mesa de Charlie. Olá, Tom. Em que posso servi-lo? Charlie ouviu o som de sua própria voz. Parecia calma, perfeitamente inocente. Onde é que esteve ontem à noite, Charlie? Por trás dos óculos, os olhos de Tom Madden eram frios e penetrantes. Eu passei um tempo no bar de St. Jessup, por quê? E por acaso encontrou com Frank Caston? Charlie já pensava nisso antes, o que queria dizer. Se algum dia lhe fizessem essa pergunta, de forma assim direta, chegado o momento, ele respondeu suavemente, sem a menor hesitação. Não. Frank Caston foi morto ontem à noite. Assassinado. Encontraram-no no quintal dos fundos de uma casa. Alguém esmagou a cabeça dele com uma pedra. Charlie deixou passar o intervalo apropriado antes de dizer: E está pensando que fui eu, Tom? Bom, todo mundo sabe da briga que você teve lá com ele há uma semana, Charlie. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Tom. Eu não lamento que Frank Castle tenha sido assassinado, mas está mesmo acusando-me de ter sido o autor do crime? Tom Madden remexeu-se inquieto, afastando os olhos por um momento. O fato de o suspeito tomar a iniciativa parecia deixá-lo um pouco nervoso. Somos amigos há muito tempo, Tom. Portanto, me diz a verdade. Você acha que fui eu? Tom hesitou por um momento. Depois, finalmente, voltou a olhar para Charlie com um sorriso embaraçado. Céus, Charlie, é claro que não. Desculpa. Eu nem deveria ter vindo aqui. Você não é do tipo de homem que comete um assassinato? Ele levantou-se e estendeu a mão. Continuamos amigos, Charlie? Charlie levantou-se também e apertou a mão do chefe de polícia. É claro que sim, por que não? Ele ficou de pé, observando Tom ir embora. E pensou: bom, Tom agora acredita em mim. Mas o que irá pensar quando não aparecer nenhum outro suspeito? Provavelmente começará a pensar novamente que talvez tenha sido eu. Mas eu não estou arrependido, pensou Charlie, subitamente, com uma veemência estranha. Tive a oportunidade de destruir algo diabólico e aproveitei. Faria a mesma coisa outra vez. Charlie Emes estava sentado à sua mesa no banco, olhando para os documentos que tinham vindo parar em sua mão para serem devidamente processados. Execução da hipoteca, senhora Earnshaw, 62 anos, viúva, atrasada nos pagamentos, sem dinheiro, executar a hipoteca. Deve ter ficado assim por muito tempo, sem fazer nada, simplesmente olhando para baixo. Porque não viu nem ouviu nada até que a voz trovejou praticamente no seu ouvido. Qual é o problema, Charlie? Você não está se sentindo bem essa manhã? Assustado, Charlie levantou os olhos e deparou-se com o patrão, Sid Lenker. Parecia muito próspero naquela manhã, muito importante. As duas mãos estavam comprimidas contra a barriga volumosa e na boca havia um charuto que combinava com sua corpulência. Em algum momento do passado, a visão daquele monstro pairando acima da mesa poderia ter infundido terror a Charlie Eames. Mas não agora. A casa da senhora Earnshaw, vendida no mercado, não dará o dinheiro suficiente para cobrir o que é devido pela hipoteca, Sr. Lenker. Mas se a deixarmos ficar na casa, talvez ela encontre meios de fazer pagamentos ocasionais. O que temos a perder? O charuto do Sid Lenker quase lhe explodiu na boca. Ora, o que temos a perder? O que temos a perder é a nossa integridade. Não podemos destruir a nossa reputação de instituição financeira para sermos conhecidos como instituição de caridade. Inclinou-se então sobre a mesa de Charlie e disse mais suavemente: Olha, eu acho que esteve ontem à noite mais uma vez naquele bar.
Se é lá que apanha ideias tão desatinadas assim, como a que acabou de expor, eu sugiro que deixe de frequentar aquele lugar durante as noites, ou deixe de vir aqui pelas manhãs. O Sr. Lenkin empertigou-se, muito satisfeito consigo mesmo. Ele parecia imenso. Na mente de Charlie, porém, as imagens eram um turbilhão incontrolável, contorcidas, confusas, transformando-se inesperadamente. Charlie estava se lembrando de outro banqueiro, há muito, muito tempo atrás, e também de uma mulher, a sua própria mãe, e não a Sra. Earnshaw. Não tão inocente quanto a Sra. Earnshaw, mas mesmo assim... Não deveria expulsar as pessoas de suas casas, disse ele em voz alta e clara. O Sr. Lenker não era mesmo o mesmo tipo de homem que Frank Caston, e talvez fosse mais perspicaz. Talvez tivesse visto algo na expressão de Charlie que Frank Caston não percebera, ou que ignorara. Sid Lenker recuou, depois virou as costas e bateu em retirada para o seu gabinete, ignominiosamente, e não voltou a incomodar Charlie durante o resto do dia. Charlie Ames estava sentado à sua mesa no banco na manhã seguinte, esperando. O mais estranho no fato de Charlie estar sentado à mesa era que ninguém mais estava sentado. Todos andavam de um lado para o outro, conversando sem parar, ninguém se ocupando absolutamente do trabalho. Em primeiro lugar, porque o chefão, Sr. Sid Lenker, não aparecera naquela manhã. Não estava parado à porta do seu gabinete, cumprimentando a todos os funcionários à medida que iam chegando. E em segundo lugar, porque por volta das 9h30, Tom Madden e 2 dos seus guardas uniformizados tinham aparecido. E Tom anunciara que o Sr. Lenker estava morto. Tinha sido assassinado. Bem, esse era o motivo de todo aquele rebuliço. Tom Madden tinha arranjado uma chave e entrara no gabinete do Sr. Lenker. Depois conversara com a secretária do Sr. Lenker e em seguida conversara com algumas outras pessoas. Charlie Ames estava sentado à sua mesa, esperando que chegasse a sua vez. E talvez fossem 10, 10h30, até quase 11 horas quando chegou a vez dele. Como o banco não tinha condições de funcionar naquele dia, a maioria dos funcionários recebera permissão para voltar para casa. O rebuliço diminuíra um pouco, embora ainda houvesse bastante. Por fim, como era inevitável, Tom Madden aproximou-se da mesa de Charlie. Parecia vir contra a vontade, como se isso lhe fosse profundamente doloroso. E sentou-se com uma expressão cansada. Do que posso servi-lo, Tom? Eu tenho que perguntar. Onde esteve ontem à noite, Charlie? Eu passei pelo bar do Sen. Foi a algum outro lugar antes de voltar para casa? Como por exemplo, Tom? Eu lhe perguntei simplesmente se tinha ido a algum outro lugar. Não. Alguém esteve à noite na casa de Sid Lenker. Deve ter sido alguém que Sid conhecia, pois aparentemente ele o deixou entrar. E o visitante acabou batendo na cabeça de Sid com um peso de papel que havia em cima da escrivaninha dele. Eu não posso dizer que lamento que Sid tenha sido morto. Tom Madden mastigou lentamente o lábio inferior. É estranho, Charlie. Sempre que alguém é assassinado nessa cidade, trata-se de uma pessoa cuja morte você não lamenta. Charlie não ficou nervoso, nem mesmo sentiu medo. Eu tenho minhas opiniões sobre as pessoas, e tenho também o direito de expressá-las. Tom remexeu-se na cadeira, inclinando-se na direção de Charlie. Você sabe o que aconteceu ontem, Charlie? Você sabe? Sid Lenker
ditou um memorando para o departamento do pessoal do banco, determinando sua demissão. Eu já esperava que ele fizesse isso. Mas por que ele ia despedi-lo? Discordamos sobre a execução de uma hipoteca. Charlie fitou o amigo nos olhos e acrescentou: Ei, Tom, não me diga que está pensando que eu matei o velho Sid só por causa desse meu emprego nojento. Dessa vez, porém, Tom não se deixou intimidar com tanta facilidade. Se você estivesse no meu lugar, Charlie, o que iria pensar? Você tem alguma prova, Tom? Nenhuma. Então podemos continuar amigos até que você descubra alguma? Mas Tom Madden não estendeu a mão, como acontecera na vez anterior. O banco deu um aviso prévio de 1 mês, mas ao invés de pegar o salário do mês e não mais aparecer, como poderia fazer, Charlie Ames continuou a ir sentar-se à sua mesa todas as manhãs. E à noite, invariavelmente, ele passava pelo bar do San Giuseppe, bebendo como sempre. É uma vergonha, comentou o San Giuseppe. E eles não precisam acatar a ordem do velho Sid agora que ele está morto? Ah, foi o último desejo dele, respondeu Charlie calmamente. É como se fosse algo sagrado. E o que você vai fazer para arrumar dinheiro do uísque quando tiver desempregado, Charlie? Eu ainda não pensei nisso. Pois é melhor começar a pensar. Tá começando a ficar viciado em uísque. Você tá querendo dizer, Sam, que depois de me ter como tão bom cliente durante todos esses anos, não iria me fiar por algum tempo? Para Sam, isso era uma piada. Ele jogou a cabeça para trás e a risada saiu do fundo do seu imenso corpo, sacudindo-o completamente. Quando parou de rir, ele disse: Ai, Charlie, eu não estou nesse negócio porque eu gosto. Charlie ficou olhando-o em silêncio por um momento, atônito. Nunca antes vira a cena à luz pela qual o estava vendo agora. E por que está nesse negócio, Sam? Eu estou simplesmente procurando ganhar a vida, meu caro Charlie, respondeu Sam com um sorriso jovial. E não quer saber como, nem se importa com mais nada. O que você está querendo dizer com isso? Não se importa com as pessoas a quem serve seu uísque. Não quer saber quem elas são. Você tem toda a razão, meu caro Charlie. Isso sinceramente não me interessa, conquanto que elas paguem. E não quer nem saber o que o seu uísque pode causar às pessoas. É claro que não, o problema é deles. Todo mundo que aparece no meu bar tem mais de 21 anos. Não, nem todos têm mais de 21 anos, pensou Charlie silenciosamente. Ele estava recordando de novo. O outro bar não era tão diferente daquele. O homem que servia os drinks não era tão diferente do Sam. E houvera um garoto chamado Charlie que lá aparecia muitas vezes à procura do pai, apenas para ouvir o bartender dizer que você está louco, garoto. Se pensa que eu vou ajudá-lo a tirar seu pai daqui, enquanto ele tiver dinheiro para pagar seu drink e enquanto conseguir ficar de pé para bebê-lo. O uísque é uma desgraça, murmurou Charlie. Você fala com conhecimento de causa. San Giuseppe continuava sorrindo. E as pessoas que o servem não prestam. Você deveria ser expulso da cidade, Sam. Sam tinha um amplo senso de humor, abrangendo um amplo campo, mas no qual ele próprio não estava incluído. O sorriso desapareceu no mesmo instante. Charlie, eu não preciso tanto assim do seu dinheiro. Não tanto que precise aturar essas coisas que você está dizendo. Você não devia ganhar dinheiro às custas da fraqueza da humanidade. San Giuseppe saiu de trás do balcão. Segurou Charlie Ames com as 2 mãos imensas e escoltou-o pessoalmente até a porta. E Charlie estava esperando novamente, mas dessa vez em seu pequeno quarto de solteiro.
Ouviu os passos subindo a escada e compreendeu que eram os de Tom Madden. Quando soou a batida pesada na porta, ele disse: Entre, Tom. O homem que entrou no quarto era mesmo Tom Madden, mas seu rosto estava sombrio, encovado. Os olhos duros fixaram-se inteiramente em Charlie. Você teve uma discussão com Sam Jessup há 2 noites atrás, Charlie. E ontem à noite, depois de fechar o bar, Sam estava sozinho e alguém lançou algumas bananas de dinamite lá dentro. O bar ficou totalmente destruído e Sam está morto. Também está contente com a morte dele, Charlie? Eu não a lamento. Então é melhor você vir comigo, Charlie. Pra onde? Pra cadeia. E tem alguma prova de que eu matei Sam Jessup? Eu não tenho prova nenhuma, Charlie. Mas tenho certeza absoluta de que foi você. E assim, como medida de segurança, eu vou metê-lo na cadeia, Charlie. Eu penso depois numa acusação qualquer mais tarde. Charlie Ames levantou-se e vestiu o casaco. Você acha mesmo que eu estou louco, não é? Tom? A expressão sombria de Tom Madden abrandou-se um pouco. Eu não sou psiquiatra, Charlie. Talvez Frank Castle merecesse morrer. E talvez Sid Lenker também e Sam Jessup. Mas eu não sou o juiz deles, Charlie. E você também não é. Charlie Ames estava sentado sozinho em sua cela, esperando sem saber muito o que esperava. Tom dissera a ele... dissera que ele podia chamar um advogado, mas... até agora Charlie não via por que precisava de um. Tom o trancara na cela e o deixara. Era uma cadeia pequena. Havia apenas 2 outras celas. Uma estava vazia, mas a outra estava ocupada por um camarada com a barba por fazer, dormindo no catre, a quem Charlie não reconheceu. Era provavelmente um pobre bêbado. Havia um corredor diante das celas, levando a uma sala grande na frente do prédio, onde havia diversas escrivaninhas. A porta da sala estava aberta e Charlie de vez em quando ouvia vozes vindas de lá. Mas não estava prestando muita atenção nas vozes. Tinha seus próprios pensamentos para fazer-lhe companhia. Na verdade, tinha muitas coisas em que pensar. Ele não era louco, tinha certeza disso. Em termos legais ou criminais, ser louco significava não saber a diferença entre o certo e errado. E ele sabia bem a diferença. Sabia que Frank Castle, Sid Lenker e Sam Jessup eram todos homens diabólicos. Foi por isso que os matara. Mas não, o problema não era esse. Tratava-se de saber se ele, Charlie Ames, tinha o direito de julgar e punir aqueles homens. Era nisso que ele e Tom divergiam. O problema era que Tom não sabia realmente o que era o mal. Tom não compreendia o que era mal. Tom não vira o mal em ação como acontecera com Charlie. Não, decidiu Charlie finalmente. Ele não estava arrependido. Quando um homem encontra o mal, tem que fazer tudo para extirpá-lo. Não se pode fazer qualquer concessão para o mal, pois o mal deve ser sempre punido e o agente do mal deve ser destruído para que nunca mais possa causar o mal a quem quer que seja, onde quer que o mal esteja, por quem quer que seja personificado. Bom, talvez tenha sido no momento em que chegou a tais conclusões, reencontrando a paz de espírito, que Charlie começou a prestar atenção nas vozes que soavam lá na sala da frente. Mas talvez tenha sido levado a isso porque eram vozes novas, vozes mais altas. Largue-me! Largue-me! Gritava uma das vozes. Era uma voz jovem, voz de menino. Joey! Joey! Uma voz de mulher, chorosa e suplicante. Não vai adiantar nada! Gritou o menino.
Eu vou fugir de novo. Eu continuarei fugindo, não importa quantas vezes eles me tragam de volta. Eu sempre vou fugir de novo. Eu não quero viver com você. Joey, você é tudo que me resta. Era a mulher novamente, talvez de joelhos, talvez como uma mendiga. Não pode me deixar sozinha, Joey. Eu preciso de você. Charlie Ames pôs as mãos nos ouvidos, abafando as vozes terríveis. Mas era tarde demais. Ele ouvira demasiado. As engrenagens dentro do seu cérebro já estavam girando, revolvendo novamente as recordações. Sempre as recordações. Haviam tantas. Se ao menos a sua mente pudesse algum dia esquecer completamente. Charlie. Você é tudo que eu tenho, Charlie. Por favor, não me deixe. Eu não quero mais. Eu não quero ficar aqui. Por que não me deixe em paz? Me deixe embora. Charlie bateu com os punhos fechados na própria cabeça, mas as vozes não cessaram. As recordações recusavam-se a ir embora. Acotovelaram-se dentro do seu cérebro, lutando para atrair sua atenção, sempre se alterando, sempre mais altas, mais insistentes, mais acusadoras, mais condenatórias. Mas não fique tanto tempo assim, tia Mary. Acha que não foi muito tempo, Charlie? 3 anos é um bocado de tempo. Ou pelo menos foi para sua mãe. Mas por que ela não falou nada? Eu teria voltado imediatamente para casa. Ora, como é que ela podia saber disso, Charlie? Depois da maneira como você foi embora. Mas por que ela fez isso? Por que, tia Mary, por quê? Depois da maneira como seu pai a tratou, e você abandonando-a ainda por cima, o que restava para ela ter vontade de viver, Charlie? Não restava nada. Charlie Ames olhou ao redor desvairado. Estava encurralado. Não tinha como escapar às vozes que berravam dentro da sua cabeça. Agora teria de enfrentá-las. Finalmente teria de enfrentá-las. Tom Madden enxugou a testa, com uma sensação de alívio. Acabara de despachá-los, mãe e filho, num estado de trégua. Mas ele duvidava muito que o problema tivesse sido resolvido permanentemente. Maldito garoto, disse ele ao seu assistente. Eu sinto pena daquela pobre mulher. Tem sido maltratada por toda a sua vida. Não entendo por que ela prefere ficar sozinha. Conseguiu livrar-se do marido. E o garoto não é melhor do que o pai. Ela não devia ter nos pedido que fôssemos procurá-lo. Anote as minhas palavras. Esse Joey Caston ainda vai dar muitas dores de cabeça à mãe, antes de se acabar de maneira trágica. Tom levantou-se, sacudindo os ombros, como que a afastar o cansaço. Eu acho que é melhor eu ir ver como Charlie está saindo, disse ele, encaminhando-se para a porta aberta. Não precisou chegar até o fim do caminho. Pôde ver, ainda longe, o corpo de Charlie Ames, na cela ao final do corredor. Fê-lo pensar numa boneca de trapos, pendurada pela gola num gancho da parede. Ele não podia deixar de ser louco, de jeito nenhum, pensou o chefe de polícia. Fim do conto.